Oi, pessoal. É impressionante como as pessoas se deslocam de maneiras diferentes, né? Quando eu estive em Belém do Pará, peguei um barco para chegar na ilha de Marajó, que era tipo um ônibus grande, cheio de pessoas desanimadas com a viagem. E eu não cabia em mim, porque eu nunca tinha visto nada daquilo. E em outro país, hein? Como as pessoas se deslocam? Nos Estados Unidos, por exemplo, o que tem de diferente lá? Se você quer saber mais sobre o transporte norte-americano, inscreva-se no canal, deixe o seu like e fique aqui até o final do vídeo. Vamos começar o ano com um vídeo diferente dos outros aqui do canal, onde eu tenho apresentado um assunto técnico sobre transportes de maneira ampla e pessoal, né? Dessa vez eu vou ser mais pessoal, comentar um pouco sobre o sistema de transporte dos Estados Unidos, inspirado em uma viagem que eu fiz para lá bem poucos dias atrás, no Natal. Calma. Este não é o vídeo de dicas de turismo e muito menos para mostrar lugares maravilhosos que eu vi por lá. Não, nada disso. Mesmo porque eu costumo viajar com glamour zero, eu gosto muito de andar a pé, pegar metrô, ir supermercado, a missa aos domingos, então eu me interesso em conhecer a vida do cidadão médio local. Então eu vou aqui comentar um pouco sobre o transporte urbano norte-americano, baseado em meus estudos, conhecimentos sobre o assunto, das cidades que eu conheço de lá, mas com esse olhar mais recente dos últimos dias que eu passei em Fort Lauderdale e Miami, na Flórida. Ressaltando, o país é imenso, o assunto é amplo e meu objetivo hoje é fazer apenas algumas considerações iniciais sobre o tema, ok? Bom, sobre andar a pé. Definitivamente, os Estados Unidos não é um lugar para quem gosta de andar a pé. Parece que o pedestre só tem vez em uns poucos bairros específicos da cidade que funcionam como pequenas ilhas cercadas por vias de automóveis de todos os lados. É bem diferente da Europa, onde Londres, por exemplo, te convida o tempo inteiro para andar a pé e usar transporte público, e te desestimula de todas as maneiras possíveis a usar o automóvel particular. No Brasil, quem consegue fazer as suas atividades a pé é um grande privilegiado por não ter que enfrentar congestionamento, falta de estacionamento ou transporte público lotado. Em Fort Lauderdale, essa cidade de praia que eu fiquei, tentei insistentemente conhecê-la andando a pé. Andamos muito, mas além da cidade ser espalhada e tudo ser muito longe, as calçadas, quando existem, são estreitas e muitas vezes interrompidas por gramados e outros obstáculos. Tanto em Fort Lauderdale quanto em outras cidades dos Estados Unidos, são comuns as ruas tipo via expressa, onde tem várias pistas de carros nos dois sentidos, imensos cruzamentos cheios de semáforos, onde aos carros é permitido quase todos os trajetos e conversões possíveis, enquanto o pobre do pedestre enfrenta enorme dificuldade para atravessar a rua. Bom, ficamos hospedados em um local bem agradável, um bairro residencial de pessoas mais velhas, com casas térreas grandes e bonitas e muito enfeitadas com decoração de Natal. Assim, nossa, igualzinho nos filmes de cinema, e eu gostava muito de caminhar por lá durante o dia e a noite. Mas mesmo sendo um local muito bom, na rua não havia calçada e a gente tinha que andar pela ciclovia. É claro, ali próximo havia uma rua muito movimentada, tipo via expressa, a Oakland Park. A imagem mais próxima do Google Maps mostra a grande largura da via, cercada de enormes áreas de estacionamentos e calçadas quase inexistentes. Assim como a Oakland Park, existem infinitas vias semelhantes em Fort Lauderdale em todo o país. No canal Not Just Bikes tem vários vídeos sobre essas vias que eles chamam de Stroads, Street mais Roads, quer dizer, é um mostrengo que junta ruas mais estradas. Essas Stroads são feias, perigosas e os carros rodam em alta velocidade. Eu fiz um short aqui no canal com a minha filha atravessando um cruzamento que eu mostrei aqui no mapa. Nós atravessamos várias Stroads e todas as vezes fomos correndo, porque sempre surgia um carro do nada em alta velocidade na faixa de pedestre. As margens de algumas Stroads há calçadas estreitas e inseguras para quem se arriscar a caminhar ao lado daqueles carros em alta velocidade. E algo muito comum por lá é o mall, que é um conjunto de poucas lojas térreas amplas, cercada por espaçosos estacionamentos. O mall é bem menor que os nossos shopping centers, tá? Então íamos sempre ao Coral Ridge Mall comprar água, iogurte, cereja, que é muito barato, e que ele fica também na Stroad Oakland Park. Então a gente ia a pé, mas tínhamos que ir andando pelo estacionamento. Aliás, isso é praticamente regra.
os malls ficam ao longo das estradas e os pedestres, por falta de calçadas, têm que ir andando pelo estacionamento. Ao longo das estradas também há lojas menores, como no lugar onde tomávamos café da manhã todo dia, né? O Country Ham and Eggs, tipicamente americano, preço bom, gostosinho, onde finalmente experimentei o famoso oatmeal, que é o mingau de aveia americano. Também ficava na estrada Oakland Park. E como na maioria dos lugares tem área de estacionamento na frente, e também tínhamos que ir andando até lá pelo estacionamento. Em Fort Lauderdale, uma área levemente destinada ao pedestre, é a sofisticadíssima Rua Las Olas, com lojas e restaurantes requintados, onde displicentemente circulam Cadillacs, Rolls-Royce, Bentleys e outros veículos de luxo. Mas o pedestre de Las Olas definitivamente não é um cidadão médio comum. Então, no geral, nas ruas há pouquíssimos pedestres e muitas vagas de carros. É como se o pedestre fosse algo exótico, o que é muito diferente daqui, né? Já em Miami, nas ruas próximas à praia, há calçadas iguais às nossas e pessoas andando por lá. Mas acontece que Miami é uma cidade americana bem atípica, né? Pois a presença de latinos é tão forte que vários lojistas só atendem espanhol e nem sabem falar inglês. Então, há pequenos espaços lá exclusivos para pedestres, tipo um mini calçadão, com uma agradável área de restaurantes. Tem o Espanhola Way, o sofisticadíssimo District Design, né? E outro local com pedestres que é gostoso de passear é o bairro Wynwood, com vários grafites nos prédios e um espaço agradável para mostrar arte de rua. Mas esses 3 locais, eles são bem pequenos para fazer caminhada, sabe? Sobre ônibus, eu vi bem poucos ônibus circulando por Miami e Fort Lauderdale. E normalmente eles tinham uma aparência tão deprimente que, olha, seria difícil encarar aquilo. Então é impressionante perceber que a manutenção das ruas e estradas é tão boa e que tudo parece tão novo em folha e contrastam fortemente com a aparência cansada dos ônibus e pontos de ônibus. Definitivamente os nossos ônibus aqui do Brasil são infinitamente melhores. Em ocasiões anteriores que eu me aventurei a andar de ônibus em outras cidades americanas, foi, assim, muito estranho, para dizer o mínimo. Em breve vai ter um vídeo aqui no canal sobre esse assunto, ok? Bom, depois de alguns dias de viagem, nós alugamos um carro porque não tinha outra opção e tudo mudou. As cidades americanas, elas foram feitas para os carros. As vias de carro são tão bem construídas e a manutenção delas é tão boa que tudo parece recém-inaugurado. Na estrada de Fort Lauderdale a Miami, na própria Miami, o pavimento é excelente. A sinalização, as defensas, tudo funciona extremamente bem para o conforto do motorista de carro. Então, são várias vias elevadas que cruzam com outras, e outras mais altas, e outras que se conectam entre si, como se elas competissem quem é a mais alta, a mais confortável para os motoristas que rodam em alta velocidade. Então, nós rodamos bastante, pagamos relativamente barato no combustível para encher o tanque para devolver o carro à locadora. E apesar de estarmos pagando em dólar e de eu definitivamente não gostar de gastar dinheiro, às vezes que pegamos Uber, eu também me surpreendi com o preço das corridas em relação às grandes distâncias que percorríamos, né? Bom, pessoal, tem muita coisa a falar sobre transporte urbano americano. Minha intenção hoje foi fazer um vídeo mais pessoal introduzindo o assunto. Tem um site chamado American Walks que publicou há bem poucos dias atrás um artigo muito interessante falando do importante papel da juventude norte-americana para mudar o sistema de transporte deles, priorizando os pedestres. Também tem a jornalista Eng Schmidt, que lançou o livro Right of Way, que é uma voz bem atuante sobre as políticas públicas e o descaso norte-americano com o pedestre, tá bom? Eu vou deixar as 2 referências aqui nos comentários. No vídeo de hoje, vimos um pouco sobre o sistema de transporte urbano norte-americano, onde se priorizam investimentos nas vias de carros e os pedestres são deixados para segundo plano, sequer sem calçadas seguras muitas vezes. Se você se interessa por geopolítica e transportes, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Obrigada, até a próxima.